Os assuntos internacionais, a semana foi de desgaste nas relações do Brasil com os Estados Unidos e a Argentina também. Quem analisa essas duas crises diplomáticas é a professora de Relações Internacionais, Priscila Caneparo, gentilmente nos atendendo mais uma vez. Tudo bem, professora? Bem-vinda. Obrigada, boa noite, Thiago, boa noite, Fabrício, boa noite a todos que estão nos assistindo. Professora, primeiro falando sobre a relação com os Estados Unidos, né? Inclusive o Senado americano aprovou o nome de Daniel Pérez para embaixador do Brasil, dos Estados Unidos aqui no Brasil, mas eu pergunto o seguinte, agora a bola está com o Itamaraty, o governo brasileiro. Essa é uma crise que ainda pode se escalar se o governo brasileiro não aceitar de uma vez por todas essa indicação, professora? Bom, Thiago, essa é uma situação extremamente complexa, porque em realidade não envolve apenas esse ponto de crise em relação à diplomacia brasileira e à diplomacia dos Estados Unidos. A gente vem, observando uma crescente escalada nas tensões entre relações Brasil e Estados Unidos, na questão, vamos colocar assim, comercial, na questão em relação à defesa da soberania brasileira, segundo argumentos do governo brasileiro, e agora repousa justamente nessa situação entre troca de embaixadores. Thiago, eu acho que é importantíssimo que nós saibamos que o nome de um embaixador nunca é aprovado antes do estado receptor, ou seja, do estado para qual aquela pessoa foi designada, efetivamente aceitar esse nome, que é o tal do agrément. O que aconteceu nos Estados Unidos? Ficou durante um longo tempo sem indicar o nome de um embaixador para o Brasil, até agora, nessa segunda administração do Trump, não se tinha indicado nenhum nome, e agora acabaram, vamos colocar assim, colocando o carro antes, na frente do Brasil, justamente, para que pressionasse o Brasil para aceitar esse nome rapidamente. Só que esse ponto de crise institucional é importantíssimo destacar que o Brasil, mais especificamente na pessoa do presidente Lula, tem tentado afastar a responsabilidade em relação ao Donald Trump. Então, o Lula fez declarações que, de fato, o Donald Trump ele tem uma boa relação com a presidência brasileira, tem uma interlocução, vamos colocar assim, e que o Lula vai tentar, de alguma forma, levar essa questão para Donald Trump em relação ao nome desse embaixador e principalmente outras questões vinculadas também a um tensionamento da crise do comércio com o Brasil. E aí, por consequência, não existe possibilidade nem perspectiva que o Brasil dê esse agrément, justamente a autorização para o ingresso dessa pessoa, desse sujeito que foi designado pelo Senado, para vir a representar os Estados Unidos aqui no Brasil. E essa crise para o Brasil, ela tem nome e sobrenome. Basicamente, ela é vinculada à pessoa do Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos. A gente sabe que na administração Trump, o Marco Rubio foi o principal articulador dentro dessa temática da América Latina e a grande pedra no sapato do Marco Rubio é o Brasil. A gente sabe também que a interlocução com o México é um pouco melhor, é um pouco mais abrandada, principalmente por conta da fronteira que eles têm com os mexicanos. Lembrando que o México também tem um governo desfavorável na perspectiva política para com a administração de Washington, mas nesse momento o Brasil é o grande entrave para que se tenha uma volta da influência geopolítica dos Estados Unidos no continente latino-americano. Então, dentro dessa premissa, a gente observa que, basicamente, o governo brasileiro e o Itamaraty estão tentando imputar a responsabilidade no Marco Rubio em relação a essa crise, só que a gente tem que lembrar, Thiago, essa crise não é apenas diplomática, é uma crise que se instaura dentre diversos setores da relação bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente torce para que não escale ainda mais e a gente torce também para que esse diálogo, essa tentativa de diálogo entre o Donald Trump e o Lula, que por mais que tenham visões de mundo antagônicas, eles conseguem ter um nível de diálogo até producente, vamos colocar assim, ele de fato vem a desescalar esses conflitos retóricos e que praticamente estão afetando todo mundo no Brasil por conta das questões de tarifas em algum momento, em um futuro breve. Professora Priscila Caneparo, agora o Fabrício Naires que faz a próxima pergunta. Fabrício. Boa noite, professora. Queria saber o seguinte, o governo brasileiro já sinalizou que não vai dar o agrément, não vai dar o aval para a chegada de Daniel Pérez ao Brasil até depois das eleições, apenas depois das eleições, melhor dizendo, A diplomacia pode sustentar essa situação até lá? Ou você acredita numa possibilidade de escalada dessa crise diplomática? Por exemplo, uma declaração de persona non grata da embaixadora do Brasil lá em Washington, coisa que até o momento ainda não aconteceu.
Pois é, Fabrício, nada é impossível nessa deterioração de crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, mas eu acho muito difícil que a gente tenha uma declaração de persona não grata. Só para deixar muito claro para quem está nos assistindo, a declaração de persona não grata é simplesmente, vamos colocar assim, uma expulsão do embaixador. E expulsões de embaixadores só ocorrem em um prenúncio de guerra, em um prenúncio de corte de relações diplomáticas. De fato, não vai ter mais nenhum tipo de conversa bilateral. É uma medida muito extrema, eu não acredito que os Estados Unidos vão chegar a esse ponto, porque de fato, existe uma régua de interesses aí entre Brasil e Estados Unidos, lembrando sempre que os Estados Unidos, eles são, beneficiários dessa relação comercial com o Brasil. Nós somos deficitários, então recortar relações significa também cortar a abertura de portas comerciais. Então eu não acredito que isso vai escalar a ponto de declarar, segundo o artigo 9º da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, a figura da embaixadora brasileira como persona não grata. Em contrapartida, eu também não acredito que o Ministério das Relações Exteriores vai ceder à pressão dos Estados Unidos, por duas justificativas. Uma primeira justificativa no cenário das relações internacionais, que é justamente o seguinte: se o governo do Donald Trump não indicou o nome de embaixador até o presente momento, por que ele precisa fazer isso agora, frente às eleições brasileiras, de forma tão urgente, Então o Brasil, ele se ampara na Carta da ONU, falando que existe aí um caminho para indicar que talvez, os Estados Unidos não queira cumprir a liberdade do Brasil em termos eleitorais, a questão da soberania brasileira e o princípio da não ingerência, dos outros estados em assuntos internos de um determinado estado. E o segundo ponto também, Fabrício, em relação à perspectiva do direito internacional, o Brasil não é obrigado a dar esse agrément e muito menos justificar. Então, se a gente pegar o artigo 4º, parágrafo 2º dessa Convenção sobre Relações Diplomáticas, ele vai falar: o Estado receptor pode não dar o agrément e não precisa justificar. E, inclusive, isso já ocorreu no momento anterior, quando no governo, na era Dilma, o Brasil não deu o agrément para um nome indicado por Israel. Então, não é uma prática assim que nunca a gente viu nas relações diplomáticas brasileiras e que, de fato, querendo ou não, está amparada pelo direito internacional. Então, acho pouco provável, dado o cenário político brasileiro e essa retórica de defesa de soberania da atual presidência, que a gente vá ter esse agrément até antes das eleições brasileiras. Professora, ainda temos um tempinho. O Acácio Miranda, nosso comentarista nesse sábado, faz a última pergunta. Acácio. Professora, vou voltar um pouquinho à sua resposta, a uma das suas respostas anteriores. Olhando para a perspectiva do Marco Rubio em relação ao Brasil. Essa semana, Donald Trump, por mais instável que seja, fez um gesto em direção ao J.D. Vance, seu vice, como seu provável sucessor também. Essa relação conflituosa entre Brasil e Estados Unidos acaba ficando na conta do Marco Rubio e o atrapalha nos seus objetivos de ser o sucessor de Donald Trump, ou essa perspectiva vai além desta relação especificamente? Pois é, Acácio, o que você colocou é muito relevante, que a gente entenda o cenário também, dessa transmutação que vai acontecer no Partido Republicano. A gente sabe que nos Estados Unidos, quando um presidente assume o segundo mandato, ele nunca mais pode ser eleito para nenhum cargo político, e essa figura que a gente tem agora nos Estados Unidos, já que o Trump está no segundo mandato, só que a cabeça do Partido Republicano vai ficar meio que acéfala, vai ficar sem cabeça, por assim dizer, por conta de faltar uma autoridade, uma pessoa de renome que consiga ganhar votos da população local, da população dos Estados Unidos. E aí a gente tem essas duas figuras concorrendo à sucessão eleitoral do Donald Trump, que é o Marco Rubio, que a gente sabe que tem interesse, e que é o J.D. Vance, que, ainda que não tenha falado diretamente, seria a sucessão natural, justamente, dessa perspectiva da cabeça do Donald Trump. E aí, só para a gente entender, cada qual desempenha um papel específico dentro da administração e da diplomacia Trump. A figura do J.D. Vance fica mais encarregado de continente europeu, de Oriente Médio, relações que são, vamos colocar assim, mais centrais em um primeiro momento na política externa dos Estados Unidos. Já a questão da América Latina fica designada para o Marco Rubio. E, por consequência, como eu estava falando no primeiro momento,
O Marco Rubio vê a questão do Brasil como uma pedra no sapato, mas toda pedra no sapato, todo momento de crise também abre uma janela de oportunidades. E a oportunidade que o Marco Rubio vê é o seguinte: se eu conseguir reconfigurar a ordem política brasileira e a questão dos interesses, desvincular o Brasil de um BRICS, de uma perspectiva de crescimento do Mercosul, de uma perspectiva de influência chinesa e voltar justamente, vamos colocar assim, a década de 70 mais ou menos, onde o Brasil está sob o protetorado de influência de relações internacionais dos Estados Unidos, isso é uma porta aberta para que eu tenha a angariação de um eleitorado, principalmente dentro do Partido Republicano, e também que o voto do migrante latino-americano, que é um voto majoritariamente, por incrível que pareça, para o Partido republicano, poder me acompanhar nessa perspectiva. A gente sabe que o ponto central do Marco Rubio é a questão de Cuba, mas nesse momento, por conta de pretensões pessoais, vai justamente para o Brasil. Professora Priscila Caneparo, de Relações Internacionais, mais uma vez, obrigado pela gentileza, por ter aceitado o nosso convite. Um bom fim de semana e volte sempre. Obrigada igualmente, Thiago. Obrigado.